Nesse vídeo irei trazer um comunicado ao mercado envolvendo a Taesa, o Banco do Brasil, a Klabin e a Suzano. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros na descrição, caso você queira se aprofundar. Começando pela Suzano, um comunicado ao mercado interessante, que a CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, aprovou no dia 11 de novembro, para uso comercial, o novo eucalipto geneticamente modificado da Suzano, tolerante a herbicida. Conforme explica a companhia, esse novo eucalipto confere uma característica de tolerância ao herbicida glifosato, amplamente utilizado no setor florestal, que é o setor onde está inserido a Suzano. A tecnologia reduzirá custos de insumos e a pegada de carbono, criando melhores condições para os trabalhadores do campo. A expectativa é que esse eucalipto reduza os danos a árvores jovens, o que é muito promissor. E de fato, com a aprovação da CTN-Bio, isso só mostra que a Suzano produziu um produto de excelência. E aí a Suzano finaliza dizendo que após testagem em larga escala desse novo produto, parceiros florestais da companhia, incluindo pequenos proprietários de terra, terão acesso livre de royalties à tecnologia, ou seja, uma licença para poder usar essa tecnologia, nos termos de contratos atuais, tal como ocorre com clones convencionais. Então os produtores rurais que quiserem utilizar essa tecnologia poderão, mediante contrato firmado com a Suzano, obter a licença para fazê-lo. Para quem não conhece a Suzano, ela é uma das grandes apostas do Barsi, é a concorrente da Klabin no setor de celulose. O Barsi comprou a R$4 e pouquinho, já está R$50, ou seja, quando o Barsi comprou valia 6, 7 bilhões de reais, hoje já tem um market cap de quase 70. O problema da Suzano é o fato de ser uma empresa endividada, assim como a Klabin, mas é algo que nunca fez essas empresas quebrar ao longo do tempo, porque o setor é perene e, embora as empresas sejam endividadas, elas possuem uma estrutura sustentável e perene. E por incrível que pareça, a Suzano não está cara, possui indicadores de valuation até mesmo descontados. Mas ainda assim, existem melhores oportunidades na bolsa. Sobre o Banco do Brasil, ele informa ao mercado que passou a compor novamente o índice Dow Jones de sustentabilidade nas carteiras World e Emerging Markets, ou seja, nos segmentos mundial e no segmento de mercados emergentes. Para quem não conhece esse índice Dow Jones de sustentabilidade, ele é um índice que foi criado em 1999 pela S&P Global e o propósito é servir de indicador para as empresas mundiais mais sustentáveis do mercado, aquele segmento ESG que você já conhece. E os índices subdividem em World, América do Norte, Europa, Ásia, mercados emergentes, Coreia, Austrália. O Banco do Brasil então está em mercados emergentes e no mundial. Ainda também tem Chile e o Pacific Alliance. Atualmente são mais de 300 empresas de diversos setores nesse índice, que verifica fatores como meio ambiente, esfera social e governança corporativa. É o ASG que você já sabe, ou ESG no Brasil. O Banco do Brasil informa que está nesse índice desde 2012, sendo considerado um benchmark mundial nos temas materialidade, influência política, estratégia fiscal, política e medida de prevenção ao crime, relato ambiental, relato social e inclusão financeira. O índice é revisto anualmente conforme o free float da empresa, que é justamente o valor de ações em livre circulação no mercado para negociações, e como já visto, é uma forma de elencar as empresas que têm um alto nível de sustentabilidade para que o mercado esteja bem ciente disso. Em relação à Klabin, o comunicado ao mercado é o mesmo, informando que ela passou a integrar novamente esse índice de sustentabilidade Dow Jones na edição 2021/2022. E finalizando com Taesa, não é pagamento de dividendos, é o pagamento de uma dívida, debentures, são títulos de renda fixa emitida pelas companhias negociadas na Bolsa de Valores para a alavancagem de seus negócios. O pagamento informa que vai pagar debentures não conversíveis em ações quirografárias no dia 16 de novembro, um total de 23 milhões de reais, divididos nessas seguintes debêntures, primeira série e segunda série, uma de 21 milhões de reais e outra de 2,4 milhões de reais. E nada impede que nesse meio aqui existam também acionistas. Há muitos acionistas que também investem em debêntures, como acontecia muito no passado, por exemplo, com a Eletrobras. E você, meu amigo investidor, investe em alguma dessas empresas? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!